Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e antes de mais nada eu quero que você assista a esse vídeo inteiro. Eu quero que você deixe eu concluir o meu raciocínio, para daí você entrar numa discussão aí nos comentários, que eu sei que é isso que você está querendo já. Chegamos ao segundo turno das eleições presidenciais. Eu gostaria de explicar aqui porque o meu voto agora é do Haddad, do PT, número 13. Mas calma, eu não sou petista, na verdade eu não sou filiado a nenhum partido, e o Haddad não era a minha primeira opção de candidato. Na verdade, a minha primeira opção, como eu falei num vídeo anterior, procure aí no canal, era a Marina Silva. Eu votei nela no primeiro turno, e um pouco a contragosto também. Ela não era a melhor das opções do mundo, e eu sei disso, mas era a menos pior ali, que eu julguei ser menos pior, dentre todos os candidatos ali à presidência. Então a minha primeira opção foi a Marina, a minha segunda opção talvez fosse o Boulos, o Guilherme Boulos, porque eu gostei das declarações que ele fez aí durante a campanha, achei ele bem coerente. A minha terceira opção seria o Ciro, né, o candidato lá de Fortaleza, apesar da Cátia Abreu ali como vice, né, que é uma pecuarista declarada também, é bem contra os animais, mas enfim, era a minha terceira opção. E veja só, o Haddad entraria só como a minha quarta opção. Mas como eu disse no vídeo anterior, qualquer um que fosse contra o Bolsonaro eu iria apoiar, porque realmente o Bolsonaro representa tudo de pior que eu enxergo num candidato, especialmente falando do ponto de vista de quem se importa com os animais. Só pra você ter uma ideia, eu não me identifico nada com o PSDB, apesar que eu votei num senador do PSDB, o Ricardo Trípoli, mas se fosse o Alckmin no segundo turno com o Bolsonaro, com certeza eu faria campanha pro 45 pro Alckmin. Então aqui a gente não tá falando de preferência por PT ou por PSDB, a gente tá falando de preferência por não ter o Bolsonaro como presidente. E aí você deve estar se perguntando por que eu sou tão contra assim o Bolsonaro, né? Afinal, ele é algo novo, entre aspas, né? Ele nunca foi presidente, ele é deputado há 30 anos, teve 2 projetos aprovados, mas enfim, ele é novo dentre os presidenciáveis, digamos assim. E eu já fiz um vídeo aqui só sobre o Jair Bolsonaro, falando sobre 2 declarações que ele deu que pra mim já eram suficientes para eu não votar nele e para fazer campanha contra ele. Mas além daquelas 2 declarações que ele deu, tem coisa nova aqui que eu vou falar sobre. Inclusive no domingo agora, quando ele foi declarado mesmo que estava no segundo turno, ele fez um pronunciamento e deu uma declaração também. Aguenta aí que eu vou comentar a respeito. Eu vou citar aqui 4 motivos principais pelos quais eu acho que você não deveria votar no Bolsonaro, e como não tem outra opção, você deveria votar no Haddad, no PT, no número 13. O primeiro motivo é que o Bolsonaro declarou que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Assim que eleito, ele pretende unificar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. E à frente dessa nova pasta ele vai colocar alguém do agronegócio, ou seja, literalmente vai acabar com o meio ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente é o único que ainda tenta regulamentar alguma coisa ali do agronegócio, tenta proteger um pouco mais florestas. Então se você coloca o Ministério do Meio Ambiente nas mãos de um pecuarista, o que ele vai fazer? Vai abrir pasto à vontade, vai fazer o que quiser com o meio ambiente e ninguém vai poder falar nada sobre isso, vai ser muito mais difícil fazer ativismo sobre isso. Eu tenho conversado com os setores do agronegócio. Quem vai indicar um ministro? Não é da agricultura, não. A agricultura e meio ambiente, que o meio ambiente consegue fazer um estrago no que não deveria ser feito. Então o futuro ministro da agricultura e meio ambiente, vai ser um ministério só, vão ser as entidades produtoras do Brasil. A segunda declaração que ele deu, que já mostra que ele realmente não tá nem aí para os animais, é que ele vai dar burocracia zero para caça. E ainda chamou a caça de esporte saudável. Dá uma olhada aí no vídeo. Pessoal da Associação Nacional de Caça e Conservação de Goiás, Jair Bolsonaro, um grande abraço para vocês. Meus parabéns pela forma como encara esse esporte. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, burocracia zero. Vamos implementar, porque é um esporte saudável. E mais do que aquele que tem arma, poderá ter um futuro para defender a sua vida, vale para defender a liberdade do povo. Posse de arma de fogo, caçadores, parabéns, tamo junto. E aí você fala, ah, não, esse vídeo foi editado, ele tava falando só sobre caça aos javalis. Sim, mas é sobre caça aos javalis mesmo que a gente tá falando. Ainda que ele não tivesse falando de outro tipo de caça, o que eu duvido muito, que eu acho que ele apoia qualquer tipo de caça, a caça aos javalis já é um problema muito grande pra quem se importa com os animais, porque não é desse jeito que a gente deve resolver. Eu não sei, mas quem deve resolver isso, na verdade, são os especialistas do governo, deve ter algum meio de fazer isso de uma forma que não precise matar os animais. As pessoas realmente não se importam muito porque a javali é um bicho feio, vai, digamos assim, não é fofinho. Se fosse, sei lá, uma infestação de golfinhos em algum lugar, ninguém ia permitir que fosse feita essa matança. Todo mundo ia querer uma solução diferente e os governantes iam buscar essa solução diferente. Mas enfim, o fato é que o Bolsonaro apoia o armamento, né, e o armamento está diretamente ligado à caça, porque a caça fomenta bastante o mercado de armas também, então claro que ele vai fomentar qualquer tipo de caça se ele for eleito. E aí ele veio depois a público, depois de fazer essas declarações que caça é um esporte saudável, que vai ter burocracia zero e tal, e falou que o vídeo foi manipulado, foi editado. E na ocasião eu fiz uma matéria lá no Vistas explicando por que o Jair Bolsonaro
Bolsonaro faltou com a verdade quando ele fez essa declaração de que o vídeo foi editado, que é fake news e coisa e tal. Esse vídeo que ele chama de manipulado e de editado foi publicado justamente na página da Associação Nacional de Caça e Conservação, aquela mesmo que ele estava elogiando no vídeo. E isso está bem explicado na matéria, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então assim, ele apoia a caça sim, ele disse que não, para não perder tantos votos, mas ele apoia sim e faltou com a verdade, inclusive, quando tentou se justificar a respeito. O link tá aqui na descrição, veja lá com seus próprios olhos. O terceiro motivo que eu dou aqui para ser contra o Jair Bolsonaro, a eleição do Jair Bolsonaro, é pro CQC, aquele programa que tinha na Band, ele admitiu que praticou zoofilia. Aos risos ele admitiu que praticou zoofilia, que é o sexo com animais. E zoofilia é crime. Você é do interior, né? Você é do interior, sim. Tinha vaca, gado. Sim. Vocês iniciavam com os bichinhos. Olha, Já comeu um bichinho? que bichinho. Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Onde ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, tá certo? Mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que tinha mulher, mas a mulher não. Só que não tinha mulher, só tinha bichinho. E tinha um bando de moleque. Rolava alguma coisa? Bom, era o 5 a 1 o tempo todo, né, cara? Mas um pro outro. Não. Não, isso não tinha, não. Ele comeu ou não comeu a galinha? Por que você mentiu? Comeu a galinha? Foi só uma picadinha na cloaca, não. Você comeu sim. Por que mentiu? Admite que mentiu? Você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui, irmão. De qualquer maneira, você pode dizer, mas isso é quando ele era criança, era outro tempo e tal, mas ele admitir isso nos tempos de hoje, aos risos. Se fosse pra admitir, se ele realmente tivesse arrependido disso, ele deveria falar de outra forma, na verdade. Ele deveria falar, naquela época era assim e tal, mas eu me arrependo, não deveria ter feito. Não, ele deu risada, achou bonito, sei lá. E agora no domingo, quando ele foi confirmado mesmo que estava no segundo turno, ele fez uma declaração também bastante preocupante para todos os ativistas do Brasil, e não só os da causa animal. Ele disse que se eleito vai acabar com o que ele chama de farra da multa do IBAMA, né? Que multa empresários do agronegócio sobre a questão do meio ambiente e tal. Então, mais uma vez, ele reforça que vai ser contra as lutas pró-meio ambiente. E logo depois disso, ele disse o seguinte: vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e ICMBio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Aí você pensa, mas ele falou isso da boca pra fora, como que ele vai conseguir tirar a liberdade das pessoas de fazer ativismo? Pior que dá sim, porque, por exemplo, nos Estados Unidos e em vários outros países existe uma lei antiterrorismo que coloca ativistas na mesma categoria de terroristas. Coloca ativistas de qualquer causa como pessoas que podem ferir a nação, pessoas que são contra o governo e que deveriam por isso ser investigadas e até presas. Então essa liberdade que a gente tem hoje, por exemplo, de ir lá pra Avenida Paulista protestar contra o embarque de animais vivos, por exemplo, ou de vestir uma camiseta aí escrito veganismo ou qualquer coisa, qualquer tipo de ativismo, de repente ele pode aprovar sim com um lobby dele, sendo presidente, tomara que não seja, mas se ele for presidente ele pode fazer um lobby ali no Congresso para aprovar alguma medida que coloque ativistas na mesma categoria de terroristas. Então a Polícia Federal, por exemplo, ficaria mais de olho nessas pessoas e qualquer movimento que tivesse fora do que é aceito pelo governo poderia ser considerado um crime contra a nação. Isso é extremamente sério, é um prenúncio de fascismo no nosso país. Logo que saíram os resultados do primeiro turno, eu coloquei lá no meu Instagram uma imagem bem simples falando assim: agora é 13. E explicando rapidamente ali na legenda por que eu achava que deveria ser 13 agora e por que eu acho que a gente deve votar no Haddad agora. E muita gente falou, cê é louco colocar o PT lá de novo? O que eles fizeram pelos animais? E realmente o PT fez pouco ou nada praticamente pelos animais. Muito pelo contrário, eles deixaram a JBS e outros frigoríficos aí muito mais fortes, né? Apoiaram com o dinheiro do BNDES e colocaram a pecuária lá em cima, fizeram um incentivo à pecuária bem grande, na verdade. E o que o Haddad traria de diferente disso? Acho que não muita coisa. Muito embora ele tenha uma filha vegana, ele sabe o que é o conceito do veganismo, ele vai a restaurantes veganos, ele já disse isso no Twitter dele e tá aprendendo com a filha dele, segundo ele mesmo. Mas eu não sei se isso realmente vai refletir num possível governo dele. Quando ele era prefeito de São Paulo, ele assistiu alguns vídeos colocados por ativistas lá, pessoalmente pra ele, a respeito da produção de foie gras, que é o fígado engordado de gansos, e ele se mostrou naquela ocasião bem sensibilizado e sancionou uma lei que proibia na cidade de São Paulo a venda e comercialização de foie gras. Essa lei depois foi derrubada pela justiça, mas o fato é que o Haddad
naquela ocasião se mostrou bastante favorável à causa animal. Naquela ocasião, mais uma vez eu repito aqui. Não sei se ele como presidente teria esse mesmo posicionamento, ou poderia ter esse mesmo posicionamento diante de Congresso, diante de tanta coisa, diante do Brasil exportar carne, aquela coisa toda. Mas o fato é que em comparação ao Bolsonaro, qualquer um dos candidatos seria muito mais animalista, entendeu? Porque ainda que não mude nada, digamos assim, pelo menos não vai piorar muito, entendeu? O Bolsonaro, ele representa o que vai de pior em relação aos animais, principalmente. E muitas pessoas também comentaram lá no Instagram assim, mas você prefere que fique tudo como tá ou você prefere que mude, coloque um candidato novo? Nessa situação específica em que a gente tá hoje em dia, eu prefiro que fique tudo como tá. Porque esse candidato novo, entre muitas aspas aí que a população tá querendo colocar, na verdade é alguém que tá abrindo as portas pro fascismo, é alguém que representa um pensamento extremamente antigo, medieval, e que vai contra tudo que eu acredito, não só em relação à causa animal, mas também em relação a todas as outras causas sociais. Então é por isso que dia 28 de outubro eu vou votar 13, mesmo não sendo aí a minha primeira opção, nem a minha segunda opção, nem a minha terceira opção. Mas agora, diante do Bolsonaro, é a minha primeira opção, com certeza. E eu acho incrível também que lá no meu Instagram, logo nas primeiras horas depois que eu publiquei sobre isso, 200 pessoas ou mais já deixaram de me seguir lá. Então se você concorda com essa linha de raciocínio, me siga lá pra dar uma contrabalanceada, beleza? @Fábio Chaves. Eu não consigo entender como veganos ou simpatizantes da causa vegana conseguem votar no Bolsonaro, sendo que ele declara tantas coisas contra os animais. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dele que ele nem declara, entendeu? Se o que ele fala abertamente, assim, achando que tá certo e que deve ser isso mesmo, já é isso, imagina o que ele não fala. Algumas pessoas também disseram que eu não deveria me posicionar, mas na verdade o veganismo é uma atitude muito política. Na verdade o veganismo é uma postura política, se você for ver, porque trata de boicote, trata de incentivo a umas empresas, boicote a outras. Mesmo sem querer, a gente tá completamente ligado à política. E eu sempre me posicionei, sempre vou me posicionar se eu perceber que isso é necessário. Então é isso, mesmo que você seja antipetista, pense bem onde você vai colocar o seu voto, porque votar nulo nesse caso não vale a pena. Você tem que ter um voto útil mesmo, se você realmente não quer que o Bolsonaro entre lá. Eu não tô te cobrando que você faça campanha pró-Haddad, pró-PT. Eu entendo que muita gente tem problema com isso, em admitir isso, porque foi a vida inteira contra o PT e tudo mais, não precisa falar nada. Mas lá na hora do voto, pense bem se você quer que o Bolsonaro ganhe ou que o Bolsonaro não ganhe. Nessa ocasião em específico, não importa muito quem tá contra, entendeu? Esse é o chamado voto útil. Como eu disse, eu votaria 45, eu votaria 18, como votei, mas votaria de novo. Votaria qualquer número que não fosse o do Bolsonaro. É isso, terça-feira, 11 da manhã tem vídeo, como acontece toda terça-feira aqui. Um abraço, até lá, tchau!